Olá, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Rayane, doutoranda no PPGLM, e hoje eu estou acompanhada do professor Renato Moscatelli. O Renato é doutor pela Unicamp, atualmente ele é professor na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e no programa de pós-graduação em Filosofia da mesma instituição. Ele escreveu os livros Rousseau frente ao legado de Montesquieu, História e Teoria Política no Século das Luzes, e O Senhor das Letras, o Antigo Regime e a Modernidade na Literatura Voltairiana. É co-organizador do livro História de Países Imaginários, Variedade dos Lugares Utópicos. Ele atua na área de História, com ênfase em História Intelectual, e também na área de Filosofia Política, com ênfase em autores do Iluminismo. Olá, Renato, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela presença. Olá, eu que agradeço, pelo convite, por poder falar um pouco com vocês a respeito do meu trabalho, da minha pesquisa. É sempre ótimo a gente poder compartilhar com o público aquilo que a gente desenvolve nos estudos da universidade. No episódio de hoje, nós conversaremos sobre a obra Do Contrato Social, de 1762, do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. Eu queria começar te perguntando, Renato, quantas vezes se você tem ideia de quantas vezes você já leu O Contrato Social? Na verdade, eu até já perdi a conta, porque assim, como eu já venho estudando esse texto há praticamente mais, até de 20 anos, então a gente vai voltando desde a época do mestrado. É um texto que sempre a gente vai lendo, relendo, se não na íntegra, pelo menos várias partes, dependendo do tipo de estudo que nós estamos fazendo naquele momento, seja para uma pesquisa, seja para dar aula, Então, é um texto, assim, que é bem aquele estilo mesmo que o Ítalo Calvino, comenta naquele texto, conhecido porque lê os clássicos, Então, o Contrato Social é realmente esse tipo de texto que ele está sempre ali suscitando novas leituras, ele nunca acaba de dizer o que ele tem para dizer, até porque não só pela própria complexidade da obra, mas porque a gente também vai mudando ao longo do tempo como leitor do texto, Então, uma coisa é você ler quando está lá no começo do mestrado, depois já no final da pesquisa, ou no doutorado, ou quando você vai ler para dar aula, você vai amadurecendo também a sua perspectiva sobre a obra, vai ganhando outras referências de comentadores, E com isso, às vezes, você bate um olho num determinado momento, num trecho que você já leu 10, 20 vezes, e naquele instante é que você percebe uma coisa que nunca tinha te chamado a atenção, por causa dessas mudanças. Então, é um texto que realmente a gente está sempre sendo chamado a ler novamente para ter esses insights, ou mesmo para reforçar algumas coisas que a gente já tinha visto antes. Então, é um texto que está sempre nos ensinando alguma coisa e chama novas leituras mesmo. Sim. E o título completo da obra é Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político. Mas a gente acaba sempre se referindo a ela só como contrato social e deixa de lado essa segunda parte do título, Princípios do Direito Político, que é muito importante, Revela muito sobre o que é a obra. Eu queria te perguntar se você diria que, assim como no discurso sobre a desigualdade, o contrato social também teria um caráter hipotético, uma vez que ele está trabalhando com princípios do direito político. Se você acha que a gente pode ler a obra enquanto uma história hipotética das instituições políticas, do porquê e como elas surgiram. Uhum. Sim. Eu acho que se a gente comparar os dois textos, e considerar as características e as abordagens específicas que o Rousseau desenvolve em cada uma, eu diria assim, há um caráter hipotético em vários aspectos do contrato social também. Ele apresenta algumas hipóteses. Se a gente pensar na própria ideia do estado de natureza, que aparece também no contrato, no livro 1, no capítulo 6, quando ele diz, olha, suponhamos que os homens, vivendo num estado de natureza, tenham chegado a uma certa condição, em que individualmente eles já não conseguem mais sobreviver, então eles teriam que unir as suas forças. Então, é um exemplo de uma hipótese importante que ele coloca ali, para desenvolver as suas ideias. Agora, em relação a ser uma história hipotética, aí eu já diria que eu talvez não entenderia dessa maneira, porque o texto não me parece ter uma estrutura narrativa
tal qual a da obra anterior, do discurso, que claramente, né, você parte daquela condição, né, do puro estado de natureza, daquele personagem hipotético, né, do homem selvagem, e depois vai construindo, né, o autor vai construindo toda uma história conjectural de como se sai daquela condição até chegar na vida em sociedade, na vida política. O contrato, apesar de ter também hipóteses, não me parece mais um texto, um tratado mesmo dos princípios do direito político, como você mencionou. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Né? E esses princípios, como o Rousseau, ele até explicita, me parece melhor, num trecho do Emílio do que no próprio contrato, às vezes chama atenção, né? Que esses princípios, eles são como que uma escala de referência. Né? Para quem conhece a obra do Rousseau sobre a educação, né, o Emílio, tem uma parte lá no livro quinto, onde ele apresenta os princípios do direito político ali dentro como parte da educação do aluno imaginário que tem lá na obra, e ele se refere a esses princípios como realmente isso, uma escala de referência, como um conjunto de ideias que vão ser base para a reflexão sobre aquilo que existe. Então ele diz, olha, para bem julgar aquilo que existe, né, os estados concretos, as leis, as instituições, a gente precisa conhecer aquilo que deve ser. Né, e aquilo que deve ser são os princípios do direito político. Né? Então ele nos oferece ideias, né, sobre conceitos importantes sobre o que deve ser a liberdade, o governo, a democracia, soberania, república, várias outras coisas que, portanto, né, nos dão um referencial teórico para pensar o que é a democracia nesse ou naquele país, o que é a república aqui ou em outro lugar, né, qual é a qualidade das leis, né, de um determinado país em termos de manutenção da liberdade civil ou não, da igualdade dos cidadãos ou não. Então, assim, uma escala teórica de referência. Né? Claro que não é um projeto, né, de realização plena desse ideal que o Rousseau está propondo, isso é um ponto importante. Né? Eu entendo isso como um parâmetro de referência para a gente pensar as coisas políticas. Então, esse é um aspecto da obra, né, que tem ali os princípios do direito. Muito embora a obra também, o contrato social, não se limite apenas a esse aspecto que a gente poderia dizer um pouco mais abstrato. Né? Tem, a partir de um certo momento, especificamente, lá no livro 2, né, quando o Rousseau fala do legislador e do povo, ele também reflete sobre aquilo que é possível em termos da política. Tá? E aí, claro, que vão entrar várias considerações sobre as particularidades dos povos, o seu tamanho, o tipo do território, a economia, os costumes, né? São essas particularidades mesmo, as especificidades que cada nação tem e que vão dizer o quanto esse povo pode ou não se aproximar daquele ideal de referência dos princípios. Né? Então, ele diz isso desde o começo, né? Eu quero tomar os homens como são e as leis como podem ser, né? Aliar a justiça, utilidade, pensar uma ordem civil legítima republicana, né? E envolve também essa relação entre teoria e prática. Né? No contrato, ela já começa a ser, me parece, enunciada essa relação ali no livro 2, né? Mas, claro, ela talvez esteja mais explícita em outros textos em que o Rousseau aborda diretamente casos concretos, como o projeto de Constituição para Cócega, o texto sobre a reforma da Constituição da Polônia, ou também as cartas escritas da montanha, onde ele analisa a Constituição de Genebra, né, da sua terra natal. Então, ali a gente vê, né, mais claramente como é que ele faz, ou tenta fazer, pelo menos, relações entre os princípios do direito e a aplicação prática, né, desses princípios, o quanto seria possível em cada contexto específico. Né? Então, acho que a obra ela tem esses vários aspectos que você comentou e que a gente vê, né, até comparando também com textos diferentes do autor. Né? Tem elementos hipotéticos, tem esses elementos mais abstratos, teóricos, de referência, e tem também essa preocupação, né, em tentar refletir sobre o que seria possível em termos, né, concretos da política. Uhum, sim. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a vontade geral. Uhum.
que é uma noção tão importante para essa obra, o contrato social, e que é polêmico, de difícil compreensão. Eu acho que eu estou há algum tempo tentando entender o que é a vontade geral. Aí eu queria te perguntar, assim, se a gente deve considerar a vontade geral enquanto algo abstrato, metafísico, ou não, e como fazer a vontade geral falar. Uhum. Não, você tem toda a razão em dizer que é um conceito difícil do Rousseau, né? De fato, ele suscita diferentes interpretações e muitas vezes até leituras bastante críticas a respeito do papel dessa ideia dentro do pensamento político do autor, né? Eu tendo a ver não tanto como um aspecto tão abstrato ou mais ainda metafísico, né? A vontade geral dentro do corpo político, dentro, não, do pensamento do Rousseau, e mais, né, propriamente, de uma maneira, né, sintética, a gente poderia dizer, né, que é a vontade de um povo soberano. Né? Mas da onde vem essa vontade? Dessa convergência de interesses que surge na interação entre os cidadãos de uma sociedade republicana. Tá? Então, é algo que está presente mesmo ali na vida dessas pessoas. E na medida em que elas vão aprendendo a viver nesse tipo de comunidade, que não é uma comunidade natural, né? É algo que a gente, né, é um artifício, um fruto de convenções. Então, é preciso aprender a ter uma vontade geral. Né? E daí os cidadãos só aprendem isso quando eles entendem que são parte de um todo maior. Né? E aí tem toda uma reflexão do Rousseau sobre a própria questão da cidadania. Né? O que significa ser cidadão? Tá? O Rousseau não vê, isso é importante, me parece, o cidadão como sendo aquele indivíduo que entende a sociedade apenas como um meio para atingir os seus próprios fins pessoais, né? E que enxerga as leis apenas como, digamos assim, restrições impostas à liberdade de todo mundo, né, para que as pessoas não se prejudiquem umas às outras, né, talvez uma concepção mais hobbesiana, né, de lei e relação de lei e liberdade. Né? O Rousseau tem uma outra visão sobre o cidadão, né? O cidadão como alguém que possui um vínculo mais profundo com a República, né? Com as pessoas que constituem a República e a pátria junto com eles. Então, o Estado, para o Rousseau, não pode ser só uma ideia abstrata, né? Tem que ser algo que as pessoas vivenciam. Né? Então, para isso, precisa ser cultivada essa identidade compartilhada entre as pessoas. Né? Ele chega a falar mesmo de um caráter nacional, né? Que é dado a essas pessoas pelos costumes, pela educação, né? E, com isso, você vai ter ali indivíduos que realmente vão se importar uns com os outros, né? Tem uma ligação não apenas racional do cidadão para com a comunidade, mas afetiva também. Né? E essa é uma relação que vai sendo cultivada, né? Ela não surge naturalmente. Então, o Rousseau fala muito da educação cívica, né? Especialmente no texto sobre a economia política, né? Que é aquele verbete que ele escreveu para a enciclopédia, né? do Diderot, né? E também naquele texto das considerações sobre o governo da Polônia. Então, ali ele desenvolve mais detalhadamente essa concepção de educação dos cidadãos para a pátria. Né? Então, é assim que você vai formando esses vínculos fortes das pessoas, né? Também por meio de outras atividades, como as festas populares, né? Que têm um papel importante para colocar as pessoas juntas, celebrando a união civil nesses momentos festivos. Também tem a questão que é um pouco polêmica no Rousseau, da religião civil, que aparece lá no finzinho da obra, mas que também é um caminho que ele aponta para, digamos assim, fortalecer e cimentar essa união. Então, todos esses procedimentos, digamos assim, essas práticas, elas ajudam a dar margem para a vontade geral, né? Produzir essa vontade, porque naturalmente nós temos vontades particulares, né, como indivíduos. Então, é preciso ensinar os cidadãos a generalizar sua vontade, a ampliá-la para abranger também o bem das outras pessoas, né, o bem comum, a vontade geral vai surgir justamente disso, daqueles pontos compartilhados pelos cidadãos em relação às suas vontades. Né? E é assim que vão se dar, né, as expressões da vontade geral em relação aos assuntos públicos, né, que tem que ser
regulados pelas leis. Então, por isso que eu entendo que a vontade geral não é simplesmente, para o Rousseau, um fator externo, né? É uma vontade abstrata ou metafísica ou de alguma outra entidade do Estado, né? Que vem de fora e se impõe aos indivíduos. Não, é uma vontade que parte deles como membros de uma comunidade, que se enxergam como parte, né, de uma comunidade republicana e que compartilham costumes, ideias, noções sobre o bem comum. Né? Então, eu acho que é assim que a gente pode entender talvez um pouco melhor a noção de vontade geral do Rousseau, tá? Tomando também quem são as pessoas que vão ter essas vontades, né? Que são os cidadãos. Né? Claro que aí a gente tem uma concepção ideal, né, do que é a vontade geral, seria isso, né? Então, a vontade desse povo soberano, certo? Né? Agora, claro que aí você diz, né, mas tem dificuldades para a gente entender isso na obra do Rousseau, não é um conceito simples, né? E, assim, talvez uma das dificuldades que eu veria, entre outras, poderiam ser apontadas, para que a gente compreenda, né, o que é essa vontade geral no pensamento do autor, talvez não dar a devida atenção para a diferença entre o que é a vontade geral num plano mais ideal dos princípios do direito político e o que seria a vontade geral, assim, especificamente de um determinado povo, né, na prática. Então, tem isso também. Né? E aí, o que a gente tem que se atentar? Né? Então, por um lado, a vontade geral, como o Rousseau diz, é a vontade do povo soberano. Então, é uma vontade que o povo vai manifestar quando ele estiver reunido nas assembleias, né, para aprovar as suas leis, dar leis a si mesmos. Né? É algo fundamental para que haja liberdade, não por meio de uma prática representativa, como a gente tem hoje. Né? Então, quando os cidadãos são chamados a participar dessas assembleias, eles deveriam dar o seu voto pensando, né, em qual seria a melhor opção de acordo com esse padrão do bem comum, que é a vontade geral. Né? Nem sempre, e aí na prática, né, as deliberações seriam unânimes, né? Nem todas as pessoas votariam da mesma maneira. E aí, claro, algumas poderiam votar de acordo com, de modo divergente, porque talvez não tenham entendido bem a questão, né? Não tenham, elas querem votar naquilo que é um pouco melhor para a comunidade, mas talvez elas não tenham discernimento suficiente sobre aquele assunto, ou então uma situação até pior, né, que o Rousseau diz, que aquele caso em que as pessoas votam não pensando no que seria bom para a coletividade, mas de acordo com o interesse particular dela ou de um grupo, né, que aí isso já sinaliza aquele caminho para a degeneração do corpo político, da corrupção. Né? Por isso que, aí, né, só para finalizar, né, a vontade geral não é necessariamente para o Rousseau a vontade da maioria, que se manifesta numa determinada votação concreta que se realizou, não é? Por quê? Porque, assim, nos estados bem ordenados, a tendência é que a vontade geral prevaleça nas votações, que a maioria das pessoas vote de acordo com aquilo que é o bem comum. Agora, não tem garantia, na política não tem nenhuma garantia absoluta de que isso vá acontecer. Então, pode ser que a maioria, por alguma circunstância, não vote de acordo com aquilo que é o bem comum. E, nesse caso, ela não conseguiu expressar a vontade geral. Então, é um pouco isso que o Rousseau diz. A vontade geral deveria ser o resultado das votações, mas depende muito das circunstâncias específicas de cada povo se esse resultado vai ou não ser obtido. Uhum. Só para ver se eu entendi. Então, existe a vontade geral enquanto um paradigma, mas também ela vai depender de povo para povo. Então, a vontade geral de um grupo de indivíduos, de uma nação, vai ser diferente da vontade geral de um outro grupo. Eu acho que eu, inclusive, li numa nota de alguma dessas edições do contrato, que essa noção, vontade geral, às vezes aparece assim com artigo definido, a vontade geral, e às vezes com um artigo indefinido, uma vontade geral. Uhum. E aí, uma dúvida que eu tenho, fazendo um parênteses, Renato, é que, por exemplo, o Rousseau não admite representação na esfera do legislativo, né? Ele fala que não pode haver exclusão, todas as vozes devem ser consideradas. Mas tem uma passagem, às vezes eu leio umas passagens assim que parecem um pouco contraditórias. Tem uma passagem do contrato social que ele diz assim que não importa tanto o número, mas
Aí eu não tô lembrando o termo que ele usa, mas é a vontade de encontrar o que é do interesse comum, sabe? E aí eu fiquei pensando, bom, se é esse o caso, então por que que ele não poderia admitir a representação na esfera do legislativo? Porque então não seria tanto problema você ter representantes no legislativo, mas essas pessoas que vão votar as leis, que elas tenham em vista o interesse comum. Você sabe qual que é essa passagem que eu estou fazendo referência? Eu não estou conseguindo lembrar exatamente qual que é o ponto, talvez seja, eu acho que é no livro 2, deve ser talvez no capítulo 3 ou 4 do livro 2, né? Mas eu me lembro da passagem, né? Eu acho que bom, esse primeiro ponto que você comentou é importante em termos de enxergar que a vontade geral, ela não é única em termos da humanidade, né? Eu até tenho um capítulo que é interessante, que ele existia naquela versão anterior do contrato, aquele esboço do contrato que ficou conhecido depois como o manuscrito de Genebra, né? Foi reencontrado depois de um bom tempo, aquele capítulo chamado da Sociedade Geral do Gênero Humano, em que o Rousseau ele faz ali alguns comentários críticos dialogando com a concepção de vontade geral do Diderot. O Diderot tende a pensar que existiria uma vontade geral do gênero humano. A humanidade poderia ter uma vontade compartilhada, baseada na razão, que faz algumas ligações com o direito natural, também com essa teoria do direito natural, e Rousseau é crítico em relação a isso, porque, como você disse, ele enxerga que vontade geral é a vontade de um povo, não existe uma única vontade racional ou de outra base que abarcaria a humanidade como um todo. Então, assim, cada corpo político tem mesmo a sua vontade, que é geral para ele, mas aos olhos dos outros povos seria uma vontade particular, né, diferente da dele. Então, acho que esse é um ponto importante. E agora, em relação a essa outra questão, eu acho que você fez, passa por aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Que não é uma questão pura e simplesmente de vontade da maioria, tá? A vontade geral. Então, quando ele fala que a questão não é simplesmente o número dos votos, porque numa certa assembleia popular, você tem ali o povo deliberando, e pode ser, por várias circunstâncias, que a maioria, né, das pessoas que votou se enganou a respeito se o voto sim, achou que o voto sim para aquela proposta era aquilo que produziria o melhor resultado para a coletividade, mas na verdade não era, era o voto não. Então, assim, o que expressou ali a melhor opção talvez tenha sido o voto da minoria, de acordo com o Rousseau, e não da maioria. Então, nesse sentido, né, que não é tanto uma questão de quantos votos foram dados, e sim de quais da capacidade dos cidadãos de dar um voto que abarque o bem comum. Né? Então, eu acho que tem isso. É claro que, como você colocou, é um problema complicado, porque, assim, na prática, a decisão tem que ser tomada pela maioria. O Rousseau admite isso. Olha, senão, como é que você vai fazer, né? Se você tem assembleias, o povo se reúne, vai ter que tomar uma decisão, e aí, como é que se toma essa decisão? Pela regra da maioria. Pode ser uma maioria simples, ou mesmo uma maioria qualificada, como a gente diz, né? 2/3, 3/4, se for uma questão, por exemplo, muito importante da Constituição, né? Ele até comenta assim que seria possível pedir, né, uma quantidade maior de votos para aprovar alguma coisa, mas mesmo assim, na prática, é o voto da maioria, né, que tem que decidir. Então, assim, se todas as condições que ele vai expondo ao longo da obra, né, de uma república bem ordenada, estão presentes naquele contexto, é provável que a maioria consiga generalizar a sua vontade a ponto de escolher bem, mas não tem garantia, né, como você disse. E assim, mas mesmo assim, eu acho que ele tem esse olhar crítico com a questão da representação, porque são várias razões que ele dá, mas é difícil confiar que apenas um pequeno grupo vá conseguir fazer sempre isso bem, né? A própria noção de liberdade civil que ele tem implica que as pessoas deem as leis para si mesmas, né? A definição que ele apresenta lá. Então,
pode até ser que em determinados momentos, sobre certas questões, algumas pessoas, né, o governante ou alguém específico, consiga captar o que seria o bem comum para aquela sociedade. Agora, seria muito temerário para o povo confiar que isso sempre vai acontecer, né? Dizer, olha, não, beleza, já que você concordou com o povo nesse momento, né, expressou a nossa vontade, então vamos delegar a você essa tarefa de sempre continuar fazendo isso em nosso nome, né? Então, eu só acho isso muito, muito difícil, muito perigoso, né, em relação à expressão da vontade geral, né? Mas são questões complicadas. Eu não sei se até um texto que eu sempre sugiro como referência assim de leitura para os meus alunos e orientandos, eu não sei se você conhece, é um artigo do professor Cláudio Araújo Reis, da UNB, que é justamente vontade geral e decisão coletiva em Rousseau. Acho que é esse mesmo o título. E é um texto muito bom em que ele faz essas pontuações. Ele até distingue, olha, existe na obra do Rousseau a vontade geral como referência ou um padrão do que é o bem comum, e a vontade geral decisão, que é aquela que se manifesta na prática nas deliberações públicas. Então, a vontade geral, nesse sentido de padrão, ela é algo essencial para todos os estados, né, que deve guiar o voto dos cidadãos, né, de modo que na tomada das decisões ela possa aparecer. Mas, como eu disse, não há garantia de 100% de que uma vai se traduzir na outra. Né? Então, acho que é um texto que ajuda a gente a compreender essas complexidades da vontade geral. Obrigada pela referência. Eu achei a passagem, mas esclareceu o que você falou, eu entendi. Mas a passagem era: o que generaliza a vontade é menos o número de vozes do que o interesse comum que os une. E isso depois dele ter repetido várias vezes que você não poderia excluir, todos deveriam participar. E aí eu tinha achado essa passagem um pouco contraditória, mas eu entendi o que você falou aqui. É perigoso um grupo reduzido votar as leis. Renato, Rousseau fala da política enquanto uma necessidade e também enquanto uma arte, isso numa nota do livro 2. Eu queria te perguntar, segundo Rousseau, em que consistiria a arte política? Uhum. Eu acho que desde o início da obra já aparece essa ideia mesmo de que, do contrato social, né, de que a ordem civil é fruto de um artifício. Né? Portanto, como ela não tem origem na natureza, o corpo político é uma obra de arte produzida a partir de convenções. Então, acho que esse é um sentido importante para a gente pensar o que é a arte da política para o Rousseau. Tá? Então, ela não é simplesmente pensada como uma arte de governo, como em outros autores. Eu acho que o sentido mais forte dessa ideia de arte política para o Rousseau está naquilo que está voltado para a constituição do Estado. Tá? Como você vai estabelecer as instituições e as leis, e essa arte está voltada para dar realmente essa conformação ao corpo político, de modo que ele possa durar o máximo possível ao longo do tempo, sendo bem ordenado, né? Lembrando, claro, que nada vai durar para sempre. Né? Se Roma e Esparta caíram, né? São aqueles grandes exemplos de república que ele sempre lembra, então todos os estados estão fadados ao mesmo destino. Né? O corpo político, essa obra de arte criada pelos homens, também vai morrer. Tá? Mas é nesse sentido, não é, de que essa arte política vai estar voltada para moldar mesmo a constituição do Estado. Então, por exemplo, ela tem desafios importantes como equilibrar bem o poder do governo em relação ao soberano, tá? Porque o governo ele tem que ser, por um lado, bastante forte para impor a obediência às leis, mas se ele for forte demais, ele ameaça usurpar o poder soberano, né, do povo. Então, tem que se estabelecer pela arte política um bom equilíbrio entre esses dois aspectos. Né? E aí, também escolher qual forma de governo vai ser específica para cada povo. Né? Como o Rousseau diz que há várias, democracia, aristocracia, monarquia, formas mistas. Então, a arte política passa por esse tipo de ponderação. Tá? Também, né, a ideia que ele diz de colocar as leis acima dos homens um objetivo fundamental da arte política, fazer com que haja aquela virtude cívica, produzir nos cidadãos a capacidade, como a gente já comentou, de generalizar a sua vontade, para abarcar o bem comum.
Tá? Isso passa até mesmo pela transformação da natureza humana, como ele chega a dizer, né, do indivíduo isolado para o cidadão. Né? Então, isso é um trabalho fundamental da arte política. E, só talvez para um último exemplo, né, a própria passagem, como a gente já comentou também, da teoria para a prática. Né? Aquele que executa a arte política precisa estar atento a isso. E já que o contrato social, aqueles princípios, não são um projeto pronto e acabado de Constituição, né, para a prática, é preciso saber como fazer isso, né? A ponte entre o dever ser e os casos concretos dos estados que vão existir no mundo, né? E perceber o que é possível ou não fazer em relação a eles. Né? Então, a arte política me parece também se manifestar para o Rousseau nessa produção de constituições específicas particulares para cada povo. Um outro comentário, Renata, eu tenho a impressão que o Rousseau não atribui a importância necessária ao diálogo, à deliberação, na formação da opinião pública. Mas isso pode ser porque eu estudei a Arendt no mestrado, a importância do diálogo e de como a gente forma a nossa opinião dialogando com os outros no espaço público. E Rousseau tem umas passagens no livro 2, eu vou citar, ele diz: se o povo delibera com base em informação suficiente, ainda que os cidadãos não se comuniquem entre si, resulta sempre a vontade geral. E aí, talvez por conta dessas leituras que eu tenho da Arendt, eu fiquei um pouco incomodada com esse, ainda que os cidadãos não comuniquem entre si. Fim de citação. Um pouco mais adiante ele diz, eu cito, é importante que cada cidadão opine apenas de acordo consigo mesmo. Fim de citação. E aí eu tenho a impressão de que ele fala mais de vontade e interesse do que de opinião, né? Pelo menos nesses primeiros livros ele fala muito, eu acho que não aparece a opinião nesses primeiros livros, no 1 e no 2. Ele fala muito de vontade geral, vontade da maioria, interesse particular, interesse comum. E não tanto a impressão que eu tenho, e não tanto de opinião política, opinião pública. Queria ver se essa é uma impressão que você tem também, e se teria um motivo para ele falar mais de interesse e vontade do que de opinião. Uhum. Bom, esse é um ponto também complicado, né, polêmico da obra do Rousseau, né, claro, tem várias leituras possíveis, interpretações como a da Hannah Arendt, ela é bastante crítica do Rousseau em vários aspectos, né, tanto sobre a Revolução como em outras obras, e a gente também tem outros comentadores que apontam essa questão mesmo da ausência de comunicação que haveria entre os cidadãos da República. O Michael Sandel, o filósofo americano, também às vezes faz alguns comentários nesse sentido. Né? Por outro lado, tem comentadores recentes que encontram elementos na obra do Rousseau para defender até que ele seria um precursor da democracia radical, naquele sentido, né, que a gente encontra nas obras do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe, né, que apontam esse elemento agulístico da democracia, do combate entre opiniões diferentes, posições distintas. Né? Então, são leituras várias que podem ser colocadas. Bom, eu tendo a pensar que, de fato, o Rousseau dá uma ênfase bastante grande a essa a importância da formação daqueles vínculos identitários entre os cidadãos que eu tinha comentado antes, não é? Em como você vai produzir essas noções compartilhadas de bem comum, né? Vai dar a eles costumes em comum, também crenças, sentimentos, valores, para orientar mesmo a vida cívica. Né? Essa noção mesmo de patriotismo é muito importante para Rousseau, né? E tudo isso produz a base para a própria enunciação da vontade geral. Então, claro, tem uma ênfase maior nisso, né, nesse elemento de unidade, de produção da vontade geral, do que na obra dele, assim, reflexões sobre a discussão, o debate, a oposição de ideias, não que elas estejam ausentes, mas não são tão enfatizadas assim, né, a pluralidade, a divergência de opiniões, tanto quanto a gente vê, por exemplo, na obra da Hannah Arendt. Né? Claro que isso também tem a ver com a própria noção mais ampla das condições para uma boa vida política, que ele enxerga, por exemplo, estados pequenos, né? A república tenderia a funcionar bem quando você tem uma comunidade política de pequenas dimensões, porque aí os cidadãos se conhecem melhor, eles interagem mais entre si, né? tem mais facilidade para eles compartilharem esses interesses comuns que estão na base da vontade geral. Né? Então, eu acho que realmente tem essa ênfase. Mas, por outro lado, é preciso
digamos assim, ponderar melhor essas afirmações que ele faz, como essas que você citou, né, localizadas lá no livro 2. Por exemplo, quando ele diz, olha, não deve haver comunicação entre si, é mais no sentido, pelo menos eu assim entendo naquele momento, de não haver combinações de votos por associações parciais, né? Porque ele está discutindo isso justamente naquele contexto, né? Então, a ideia é não, digamos, prejudicar a enunciação da vontade geral, naquele modo, né, em que está sendo feita a discussão ali. Então, assim, não é que deva haver um silêncio dos cidadãos entre si, ausência completa de comunicação, né? Como alguns críticos falam, eu sou quase que um totalitário, né? Que pensa uma unanimidade silenciosa, né? Dos cidadãos. E eu acho que não é assim, né? Então, o importante é que haja, claro, concordância, né, entre os cidadãos sobre o que constitui o bem comum, que a maioria das pessoas possa chegar a essa, digamos assim, essa convergência, mas como que vai se dar isso? Quer dizer, pela ausência da comunicação? Não. Talvez naquele momento específico de reunião da Assembleia Popular, onde as pessoas vão dar o voto, é importante que não haja comunicação que leve à combinação de votos. Mas em outros momentos, a comunicação ela vai se dar, né? Como você mesma disse, o povo precisa estar bem informado. E como é que ele vai estar bem informado sobre as questões públicas? Né? Isso vai se dar de diferentes maneiras. Ali no contrato, talvez o Rousseau não explicite tanto isso, mas lendo outras obras, a gente percebe, né? Que essas noções sobre o bem comum vão vir de diferentes maneiras, né? Pela educação cívica, pela própria interação mesmo cotidiana dos cidadãos, por aqueles momentos festivos que eu falei, não é? Que as pessoas se encontram, as cerimônias da religião civil, ou seja, todos esses espaços onde as noções compartilhadas do bem comum vão sendo nutridas nas pessoas, né? E aí também vão se formando as opiniões das pessoas sobre aquilo que é bom ou ruim dentro do Estado, né? E aí, quando elas forem chamadas a dar o seu voto na Assembleia, elas vão votar a partir de si, porque elas já adquiriram dentro da comunidade essas percepções sobre o que pode ser melhor ou pior para a coletividade. Então, talvez que não haja comunicação entre os cidadãos, mas que ela se dê de diferentes modos e em vários momentos na própria vivência que eles vão ter. Né? Ela não se restringe única e exclusivamente naquele momento específico da votação, né? Quando as pessoas estão reunidas. Né? Então, acho que tem esse elemento. Né? E, claro, a ideia de opinião que aparece dentro da obra do Rousseau, ela também é complexa, porque há momentos e obras em que ela tem mais um caráter negativo. Se a gente olhar, por exemplo, para o discurso sobre a origem da desigualdade, ali quando ele fala da passagem do estado de natureza para a sociedade civil, tem a ideia de que surge a opinião. Né? A opinião é algo relativo, é estar sobre os olhares do outro. Então, quando se passa para viver em sociedade, agora surge aquela paixão do amor próprio, que faz com que o indivíduo queira ser benquisto pelos outros, na verdade, que os outros o admirem mais do que a si próprios, né? Até uma coisa antinatural, né? As pessoas deem mais valor aos outros do que elas mesmas, né? Então, assim, e o Rousseau vai desenvolvendo toda uma crítica nessa obra e em outras em relação a isso, né? As pessoas não são mais, elas não se preocupam mais em ser, e sim em parecer diante dos outros, né? Então, elas vivem sob o domínio da opinião. Então, ali tem um certo viés negativo da opinião. Porém, no contrato e em outras obras, como as considerações sobre o governo da Polônia, tem esse elemento da opinião pública, que é mais positivo, né? Quando Rousseau fala de opiniões que os cidadãos vão cultivar, relacionado inclusive com os seus costumes também, e que dizem a eles o que é interessante de ser valorizado em termos dessa vida republicana, que tipo de comportamentos, de desejos, de anseios, né? Então, a opinião, para ele, tem um papel realmente fundamental. Só que é claro que ele não entende a opinião da mesma maneira que outros autores, como a Hannah Arendt. Né? Então, tem uma divergência realmente teórica, mesmo interpretativa, sobre esse conceito. Né? Mas ele também aparece na obra do Rousseau. Ele chega a dizer que a opinião e os costumes são uma forma de lei fundamental, talvez até mais importante do que as leis escritas, porque elas penetram no âmago dos cidadãos, no coração dos cidadãos, né?
servindo como referência para as outras leis, né? Mas, de fato, é uma compreensão diferente daquela que a gente encontra nos textos da Hannah Arendt. Sim. Eu vou te fazer uma outra pergunta, pegando um gancho nessa sua fala. Você mencionou as associações parciais. Isso. Então, nesse mesmo contexto desse livro 2, em que ele tá descrevendo o que é a vontade geral, e aí tem essa passagem que eu citei, da importância de cada cidadão opinar apenas segundo a sua própria opinião. E aí, ainda nesse livro 2, ele faz uma crítica à formação de associações parciais, enquanto obstáculo para a formação da vontade geral. Ele diz que haveria entre os cidadãos pequenas diferenças de vontades, mas a partir do momento que eles se agrupam em associações, essas diferenças se tornam cada vez maiores uma em relação às outras, e isso é um obstáculo para a criação da vontade geral. Enquanto contemporânea, eu fiquei um pouco incomodada com essa passagem, porque eu fiquei pensando, será que ele é crítico de qualquer tipo de associação parcial? E aí, lembrando que nós temos na contemporaneidade partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, coletivos, vários tipos de associação parcial, e essas associações são importantes para a formação da nossa opinião, né? Então, a minha dúvida é se ele seria crítico a qualquer tipo de associação parcial ou se seriam alguns tipos específicos de associação parcial. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Assim, eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa lembrar para tratar desse assunto é justamente a ideia do Rousseau de que o contrato social apresenta um ideal republicano de exercício direto da soberania popular. Então, são os cidadãos reunidos que vão deliberar. Tá? E por isso, a crítica mesmo que ele faz à representação no contrato. Né? Então, assim, o problema é que, como a vontade para ele não pode ser representada, e a soberania é a vontade geral, o exercício da vontade geral, então não seria adequado que o povo escolhesse representantes, como a gente tem no sistema partidário contemporâneo. Então, aqui a gente já teria um aspecto importante, não é? Que se você tem associações parciais com os partidos políticos que se propõem a representar a vontade do povo, nessa perspectiva já se distancia daquilo que o Rousseau entende, né? Que é o próprio povo falando, né? O próprio povo expressando as suas ideias. Então, os partidos, eles não seriam necessários nesse sentido, né? Porque se na República é o cidadão que vai diretamente deliberar, né? Então, não teria sentido essa prática representativa partidária. Então, nessa perspectiva, o Rousseau, ele aponta problemas nesse recurso aos representantes. Ele até fala dos ingleses. Os ingleses, hoje em dia, parecem um modelo de liberdade política, porque eles têm um parlamento que é eleito pelo povo, mas o povo, na verdade, só abre mão da sua liberdade quando vai lá e vota nos representantes. Então, tem essa ideia, né? A crítica da representação é porque não pode haver representação da vontade. O que pode haver, no máximo, é representação ou mandatos no caso do poder executivo, porque aí não é mais a vontade, é a execução da vontade. Então, o governo, ele recebe ordens do soberano, que é o povo, na forma de leis, e ele vai colocar em prática essas leis. Então, você pode ter governos confiados a uma pessoa com poder decisório, ou a poucas, como Rousseau, que não seria problemático. Né? Agora, as associações parciais têm esse problema mesmo na visão dele, né? De que elas podem realmente tomar para si a condução das deliberações públicas e impor os seus próprios interesses, né? Aí ele fala mesmo, olha, claro que na sociedade vai haver divisões, você vai ter esse tipo de formação de grupos, né? É quase que impossível evitar que as pessoas formem isso, né? Mas tem certo risco, né? Ele tem, por exemplo, um trecho do verbete da economia política que ele comenta, né, da formação de grupos religiosos,
grupos profissionais dentro da sociedade, né? E ele diz, olha, uma pessoa pode ser, o sujeito pode ser um padre devoto, né, dentro da sua corporação religiosa, um soldado corajoso dentro da corporação militar, né, um médico zeloso dentro desse ramo profissional, e mesmo assim ser um mau cidadão. Por quê? Porque ele pode colocar os interesses particulares dessas diferentes entidades das quais ele faz parte acima da vontade geral, né? Pensar, olha, eu vou votar nessa lei porque ela é boa para o meu interesse profissional, mesmo que seja muito mais gravoso para a sociedade em geral, né? Então, defender interesses corporativos, né? Então, nesse sentido que o Rousseau, ele é bastante crítico, né, em relação a formação desses grupos. Claro que ele propõe que, como medida secundária, digamos assim, uma vez que seja impossível evitar que esses grupos parciais eles surjam, então é melhor que eles sejam multiplicados, porque daí eles vão se diluir, né? Aí, mesmo que eles tenham interesses, que eles busquem expressar dentro das deliberações públicas, eles não vão ser tão fortes a ponto de suplantarem a vontade geral. Tá? Só que aí, se a gente pensar no sistema partidário contemporâneo, isso também não deixa de ser problemático, né? Porque quando você tem uma pulverização muito grande de partidos, eles não têm força, né, para conseguir fazer valer as suas propostas, e aí se formam as alianças, as coalizões, e que acabam estreitando, né, novamente o âmbito das vontades para se conseguir expressar alguma coisa. Né? Então, de fato, é um problema complicado dentro da obra do Rousseau. O melhor seria que não houvesse, né, que cada um opinasse a partir de si, consultando a sua consciência, refletindo sobre os problemas. Né? Mas, se tiver que haver, né, que sejam muitas para não prejudicar essa enunciação. Né? Mas tem essa questão mesmo, né? Como ele rejeita como assim complicado e a questão da representação política, não teria muito lugar para partidos, né? Embora até ele diga, olha, claro que na sociedade vão surgir, né, associações profissionais, né, em Genebra mesmo, né, quando ele, na carta da Lambert sobre os espetáculos, ele fala de grupos em que os cidadãos se reuniam até para discutir mesmo assuntos públicos, né, interesse comum, mas assim, são lugares em que a opinião pode ser formada também. Né? O problema, né, e a grande dificuldade é não deixar que isso reverta em prejuízo da vontade geral. Uhum. E por fim, Renato, eu queria te perguntar sobre o papel do legislador em Rousseau, que eu particularmente acho um capítulo complicado, difícil, no contrato social. A dúvida é que, se o Rousseau não concebe a possibilidade de representação na esfera da soberania, ele diz que ela é inalienável, e ele insiste que quem deve votar as leis são todos os cidadãos, a totalidade dos cidadãos. Por que é necessário um legislador de fora da República para criar as leis desta? Eu acho que esse é um problema que a Arendt trabalha lá no Sobre a Revolução, que é o problema do absoluto, que é essa necessidade que nós, seres humanos temos de recorrer a algum poder transcendente, algo de fora do corpo político, para legitimar as nossas leis. E aí, se a gente pega a nossa Constituição brasileira, logo no início tem uma menção a Deus. E me faz lembrar também uma passagem do Rousseau, quando ele diz... porque eu acho nessa parte que ele fala do legislador também, ele menciona a religião, de como a política e a religião, apesar de não terem o mesmo objeto, elas devem se ajudar uma a outra, a religião deve ajudar a política nesse momento de fundação do corpo político. Enfim, se você puder comentar um pouco sobre o papel do legislador para o Rousseau. Sim. Esse personagem realmente, né, é um personagem extraordinário que aparece lá na obra, também suscita bastante assim, controvérsia entre os comentadores. Tem algumas pessoas que até prefeririam que esse capítulo e o capítulo da religião civil lá do final fossem tirados da obra, né? Já resolveria vários problemas, né, da leitura do contrato social. Né? E, inclusive, eles são
muito relacionados entre si, né, esses dois, porque tratam das conexões possíveis entre religião e política, como você mencionou, né? Não para subordinar a política à religião, mas para colocar a religião a serviço da política, na visão do Rousseau. Uhum. Né? Mas, assim, por que tem esse capítulo dentro da obra do Rousseau, né, já que ele traz essas dificuldades também junto com ele? Me parece que uma razão fundamental é a tentativa do Rousseau de dar uma resposta ao problema de como se poderia fundar uma república. Né? Porque, assim, até o capítulo anterior, né, o capítulo 6 do livro 2, ele vinha discutindo essas questões do pacto social, né, da república, da vontade geral, num plano um pouco mais abstrato. E aí vem a questão, mas como seria isso possível, né, passar desse plano mais abstrato para os povos concretos? Como é que pode surgir uma república no mundo? Né? E aí a solução que o Rousseau encontra passa por essa figura extraordinária do legislador. Né? E aí, por que isso? Porque ele considera, isso já aparece no finalzinho do capítulo anterior, que é sobre as leis, né? Quando ele se pergunta, olha, como seria possível a um povo se dar boas leis, né, por uma inspiração súbita, né, pessoas que ainda não têm um espírito cívico estabelecido, não tiveram essa experiência de viver como cidadãos, como é que elas conseguiriam generalizar a sua vontade, enxergar mais longe do que o imediato, né, porque a Constituição do Estado não pode ser pensada apenas pelos problemas presentes, mas também olhando para o que pode ser o futuro desse corpo político, né? Então, pessoas que ainda não têm essa experiência, esse entendimento, ele diz, em termos da política, não conseguiriam fazer isso. Então, ele fala, a multidão, né, dessas pessoas que vão estar ali nesse momento fundacional da República, faltaria a ela esse entendimento. É uma concepção que ele tem. E aí a saída seria apelar para essa figura extraordinária. Bom, se o conjunto do povo não tem, talvez algum indivíduo excepcional tenha, e é o legislador. Né? E esse momento, então, o legislador atua em benefício do povo. É a pessoa que tem esse discernimento que falta aos outros, tem essa sabedoria política, essa prudência, essa inteligência, e vai conseguir enxergar, assim, para aquela comunidade, com as suas particularidades, com as suas especificidades, que ela já tem, o que seria o mais interessante. Então, nesse sentido, talvez se possa dizer que, em alguma medida, o legislador, ele, se não exatamente representa a vontade geral, mas ele conhece a vontade geral daquele povo que os próprios cidadãos ainda não conseguem discernir tão claramente. Então, e daí ele vai elaborar leis que não são as melhores para a humanidade em geral, porque esse tipo de lei não existe, mas que são as melhores para aquele povo. Né? Então, a sua sabedoria política é voltada para aquela comunidade específica. Então, ele tem tanto o entendimento das coisas políticas, quanto a vontade de fazer o bem para aquela sociedade. Ele quer uma glória futura, o Rousseau diz, ele quer ser lembrado pela história como fundador de uma república, né? Assim como outros personagens que a gente tem nesse âmbito. Né? Então, nesse aspecto, também é importante lembrar, né, para o Rousseau, que, a partir do que ele nos coloca, que ele tem essa compreensão, né, o legislador, mas ele não tem poder para impor as suas leis. Ou seja, ele apenas oferece essas leis para o povo. Então, ainda que se possa dizer que o legislador, nesse momento, ele conhece o que é a vontade geral, só que o próprio povo também precisa se manifestar. Né? Então, ele oferece essas leis e o povo deve aceitá-las, e aí sim é que elas se tornam realmente leis do ponto de vista legítimo, porque é como o povo dando as leis para si mesmo. Né? Então, aí você tem essa relação entre o legislador e o poder legislativo, que é o soberano. Né? Então, o legislador ele cumpre esse papel fundacional naquele momento específico da República, propondo boas leis, e não só leis mesmo, né? Propondo também instituições, costumes, ajudando a moldar, né, a própria opinião das pessoas a respeito daquilo que é bom. Né? Então, é um papel bem mais abrangente, o Rousseau diz. É quase que um guia mesmo para o povo. Né? Mas, assim, claro que isso não está sujeito, não tá isento de questionamentos, né, de críticas que os comentadores fazem em relação ao Rousseau por vários motivos. Né? Poderia elencar alguns.
pode-se ver nessa solução algo muito paternalista, né? Ou seja, precisa, como você falou, uma figura excepcional, né? Para fazer essa missão, porque o povo, a multidão não é capaz, né? Então ela está na infância ainda, é imatura essa comunidade, então precisa de alguém já amadurecido, né? Ter uma compreensão maior para isso, né? Para fazer esse trabalho. Então há esse tipo de crítica. Há também aquilo que você falou a respeito da religião, né? Ora, se o povo não tem discernimento, como é que ele vai ser convencido racionalmente de que aquelas leis são boas? Não vai, né? Ele vai ter que ser persuadido, né? O Rousseau faz essa distinção, persuadir sem convencer, né? Persuadir apelando para o sentimento religioso, né? Então, o legislador é essa figura que tem essa capacidade, até um pouco carismática, né? De conseguir mobilizar a fé do povo, passar suas leis como se elas tivessem saído da boca dos deuses, né? Como ele diz, Moisés trazendo os mandamentos, né, do Monte Sinai, o Licurgo, que foi ao oráculo de Delfos buscar as leis, né, para os espartanos. Então, é um recurso, né, mobilizar a religião, porque essa é a linguagem que, de acordo com o Rousseau, o povo conseguiria entender naquele momento, pela falta dessa formação cívica que só vai sendo adquirida com o passar do tempo, né? Uma vez que a República é fundada, as pessoas vão viver geração após geração ali dentro, e aí sim, né, tudo isso que é necessário para ter boas leis vai se distribuindo, digamos assim, entre os cidadãos, né? Vai se estabelecendo. Então, essa é uma questão. E, por fim, talvez um ponto complicado também é como encontrar essa pessoa, né? Esse sujeito excepcional. Você falou, às vezes é preciso ir buscar fora da comunidade, como algumas cidades faziam na antiguidade, né? Então, seja fora ou mesmo dentro, é uma figura rara, é uma figura difícil, né? Alguém que tem essa sabedoria, e não só a sabedoria política, mas a vontade de usar o seu conhecimento, as suas habilidades, como legislador, em benefício do povo e não apenas em benefício próprio, né, para se tornar ali um governante, né? Então, é uma figura bastante difícil, né? Então, o Rousseau elogia demais, ele fala, olha, é uma pessoa que tem uma razão sublime, um transformador da natureza humana, um gênio, os pais das nações, né? Uma razão sublime, o inventor da máquina política, é quase um deus entre os homens, né? Então, idealmente, o legislador é tudo isso. Idealmente. Agora, os legisladores históricos, claro que nunca vão ser esse modelo ideal, né? Vão ter mais ou menos essas características, né? E aí ele cita Moisés, Licurgo, o rei Numa Pompílio dos romanos, Maomé, os decênviros também da República Romana, e só tem um moderno que ele menciona, que é o João Calvino, né, que fez as instituições políticas de Genebra. Então a gente vê que ou são sempre indivíduos, ou no máximo um pequeno grupo, que ele cita como exemplos, né, os decênviros, que eram 10 legisladores romanos. Então, o que mostra como é difícil encontrar as pessoas com essas qualidades. E aí tem comentadores que, para fugir dessa dificuldade, tentam interpretar o legislador não como uma pessoa, mas como uma função dentro ali desse contexto político. E sendo uma função, ela pode ser exercida por entidades coletivas, né, por assembleias, que talvez não vão abarcar todos os cidadãos, mas uma parte, talvez, daqueles que têm mais discernimento, é uma possibilidade de se pensar, ou mesmo por instituições que vão perdurando ao longo do tempo, instituições educativas, formativas dos cidadãos. Tá? Então, assim, já que o legislador, como pessoa, se existir para um povo, vai atuar num certo momento, né, ao longo da história, essa função pode ser preenchida por outras pessoas ou instituições. Né? Então, é uma maneira também de se pensar a complexidade dessa figura, mas ela é realmente difícil dentro da obra do Rousseau, levanta certos problemas mesmo. Eu queria agradecer, muito obrigado, Renato, pela presença. Foi ótimo conversar com você, responder as minhas muitas dúvidas com relação ao contrato social. Eu que agradeço novamente pelo convite. Eu queria divulgar o site do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau, do qual o professor Renato é coordenador, que é um site muito bacana, porque tem a bibliografia, tem alguns textos do Rousseau para download, divulgação de eventos sobre Rousseau. Enfim, o site é gip.com.br.
rousseau.blogspot.com. Um abraço a todos que nos ouvem e até a próxima.